e amigas, bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E é claro, para falar de sanidade mental, tem que estar comigo a pessoa mais sã deste programa. Olá, Josiane Freitas. Desde quando? Desde que o programa foi fundado em 2000 e alguma coisa. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Mentes em Foco. E hoje o bate-papo tá muito legal, tá muito interessante. Nós encontramos nas nossas viagens um cara que é uma figura, tem história para contar, é empreendedor, atleta. Imagina um cara com muitas qualidades. Referência em tomada de decisão, adaptabilidade, liderança. Exato. E aí no final ainda vai ficar uma dica de passeio para você que está pensando em girar ali pela região de São Roque, que olha, é única. Porque foi desse passeio que nós tiramos a pérola desse programa, porque quando nós batemos um papo com esse cara, nós percebemos, olha, aqui tem conteúdo, tem uma história para ser contada, porque o nosso objetivo aqui é compartilhar vivências, estilos de vida que agreguem para as outras pessoas. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com o programa de hoje. Bom, sem mais demoras, que deve estar todo mundo super curioso, vamos dar as boas-vindas ao nosso amigo Rodrigo? Bom, então vamos agora para a melhor parte do programa? Vamos! Nada melhor do que um excelente café para uma ótima prosa. Exato. NCC, a nossa experiência em café. Saúde. Saúde. Sim, seja bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo, Rô. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, não sei nem o que falar. Agora já fiquei com vergonha depois de tanto elogio assim. Nem a sua mãe ia te apresentar tão bem quanto eu apresentei, hein? É verdade, ô louco. Não sei, agora fiquei até tremendo aqui. Quanta responsabilidade que você me jogou agora. Coloca o peso, cria a expectativa e agora se vira para resolver. Bacana, que prazer enorme poder estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Gente, o Rodrigo, ele tem vários cases legais para contar com a gente, para contar pra gente, mas acho que uma das primeiras características dele que é muito legal é o fato de que ele foi, diria que ainda é, um grande viajante. E atleta. Vamos começar pelo atletismo? Bom, Pelo atletismo. vamos contar um pouco da sua história. Primeiro começar ali nos antigamente e falar um pouquinho sobre a sua história de atleta. Parece que o cara comprou um apartamento através do esporte, né? Alguma coisa assim. Conta pra gente essa primeira parte aí. Na verdade, eu comecei com 13 anos a competir de mountain bike. Na época, um cara devia dinheiro pro meu pai e não tinha como pagar, deu uma bicicleta. Aí eu comecei a competir, meu pai deu uma força, levava nas competições. Eu tinha 13 anos e aí com 14 eu fui campeão paulista de mountain bike. Com 14 anos? E aí já comecei a ganhar coisas assim, peça, cara, as coisas. Eu falei, nossa, imagina que lindo viver da bicicleta, andando em bicicleta, né? E aí, com 23, eu então consegui comprar um apartamento de frente para o mar, ter uma XT600 na época, uma baita moto, era uma caminhonete Ranger, com 23 anos, sem nenhum real do meu pai, desde os 16. Você treinava muito? Na verdade, depois, chegou um momento que, depois das competições, eu sempre gostei, inclusive hoje voltei a participar das competições, tudo. Eu quis mudar um pouco o foco, assim. Eu tive um equipamento que era uma bicicleta que andava na água. Na água? É. Parece Forrest Gump, porque cada hora que eu falo, vocês falam, ai, caramba, coisa nova, né? E aí eu comecei a fazer uns eventos no Brasil inteiro para arrecadar alimento. Porque chegou um momento e falei, mas só ficar ganhando corrida é legal, mas faz bem pro meu ego, né? Falei, poxa, eu podia usar o esporte e fazer o que eu gosto e poder ainda ajudar os outros, vai ser mais legal ainda, né? E aí foi que eu arrecadei e doei mais de 20 toneladas de comida pelo Brasil inteiro. Caraca. Na época eu fui recebido pelo presidente da República, isso com 22 anos, sabe? 23 anos. As Nações Unidas reconheceram o meu trabalho, pelo que eu estava fazendo. Mas o que você fazia? Você andando de bicicleta pedindo alimento? Você saía andando de bicicleta pela água. Isso, era tipo no lago, por exemplo, aqui no Ibirapuera, em São Paulo, na Lagoa do Taquaral, em Campinas, Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, no Paranoá, em Brasília. Eu fazia espécie de uma greve de fome. Então eu vou ficar pedalando com essa bicicleta dentro do lago todos os dias, ininterruptamente, até que a população doe tanta tonelada de alimento. E isso, na época, não existia as mídias sociais, mas existiam as mídias, né, as tradicionais. E isso, então, viralizava. Saía em todos os canais de televisões, saía em todos os jornais, rádio. E aí, então, que apareceram os patrocinadores. E aí, então, isso... Mas quando eu criei a ideia de ajudar as pessoas, em nenhum momento eu pensei em ganhar dinheiro. E quando eu vi, eu estava com apartamento, casa, moto, carro, tudo. Porque, na verdade, quando eu até brinco que hoje
eu tenho a malícia do universo, sabe? Que quando você dá com uma mão e dá à vontade, assim, você já pode até pegar a camiseta assim e abrir o porque o cara lá de cima vai jogar de monte para você. Isso foi uma coisa que eu aprendi e depois das viagens todas que eu fiz, eu dava palestra em escola pública, sabe? Para retribuir o universo, porque... Quais eram os temas das palestras? As palestras em escola pública sempre motivacional, porque eu estudei em escola pública. E aí eu estava, de repente, numa escola lá no Nordeste, nas cidades pequenas, no interior, com um ônibus enorme, viajando com uma família, uma imagem, né, que passava que a gente tinha muito dinheiro. E aí eu estava lá falando para aquelas jovens, adolescentes, que eu estava no lugar deles uns anos atrás, que eles tinham essa condição de estar onde eu estava e onde eles quisessem, né? E aí era legal o resultado que vinha pelas redes sociais depois. Aí os jovens mandavam, falando, nossa, Rodrigo, não acredito, então eu posso ser chefe de cozinha, sabe? Então era muito legal. Isso na viagem já de motorhome, que eu nem contei ainda. Nem chegamos ainda. Nem chegamos ainda. Eu acho legal porque o nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre como as competências, elas nos ajudam a abrir caminhos. E aí, de pano de fundo, nós temos a sua história, que é interessantíssima, né, com relação às viagens. Mas eu queria começar ilustrando um pouquinho sobre essa sua habilidade. O Rodrigo nos chamou a atenção porque ele tem uma habilidade de resolver problemas de uma forma muito rápida, com simplicidade, mas muito efetiva. E ele explora a capacidade de network, o relacionamento, de uma forma muito única. E aí depois você vai fazer uma pergunta, já vai pro meio do caminho. Não, eu só quero chamar esse corte e aí a gente faz a construção, pode ser? Pode ser. Porque teve uma história que você contou pra gente, que você vivenciou na Argentina, que eu falei, poxa, como esse cara resolveu um problema que muitas pessoas, inclusive eu, teriam procurado uma rota gigantesca e o cara pegou um atalho ali e já trouxe a solução. Que foi quando você tentou cruzar a fronteira e teve a questão do cachorrinho. Conta essa história e aí a gente vai fazer um gancho em relação a isso. E é muito bacana que um amigo muito próximo a eu teve o mesmo problema. E tá preso até hoje lá. Quase isso. E quase isso. Ele perdeu dias e uma fábula de dinheiro para conseguir resolver o que eu resolvi em 15 minutos sem nenhum centavo, né? Conta então para nossa audiência essa história. É bacana que assim, então, o que acontece? Viajar e cruzar uma fronteira com a família e com um carro, ou no meu caso, que era um motorhome, que era um ônibus gigante, cruzar uma fronteira não é difícil. É simples, é só ter os documentos em ordem, né? Não tá carregando droga, né? E aí você consegue, né? você consegue cruzar a fronteira sem problema nenhum. E a fronteira chilena da América do Sul é a mais chata para se cruzar. A gente tinha pego um cachorrinho, um Shih Tzu, no Chile. E aí a gente passou com ele para a Argentina, com alguns documentos, mas não todos. Mas aí eu com o jeitinho, o argentino mais tranquilo, relaxado, que era no meio da Patagônia, sabe? No meio do deserto. O cara vai ficar preocupado com um cachorrinho que tinha 3 meses, nunca tinha pisado no chão, né? Então não se importou, deixou a gente entrar. Aí para o Chile, eu fiz todos os documentos que precisava, eu achava. Aí quando chegou na fronteira, que é muito trabalhoso, você tem que pagar, é muito chato, sabe? É muito papel, é muita burocracia para passar um cachorro. É como eu falei, a família e um ônibus inteiro é facinho. Um cachorro é muito chato, leva 2, 3 dias para você juntar todos os documentos, é muito chato. Aí, alguns eu juntei, fiz as vacinas todas que precisava, fizemos tudo que precisava. E a cidade onde a gente estava até a fronteira, eram uns 300 quilômetros, sabe? Era longe. É longe pra dedéu. E meio de nada, assim, né? Então são 300 quilômetros sem nada. Aí quando chegou lá, revistaram tudo, a gente carimbou a saída da Argentina, andando mais uns tantos quilômetros, chegamos no Chile, carimbamos a entrada do passaporte, o carro, tudo ok. Na hora de sair do ônibus da revista, o cara, mas tem um cachorrinho? Cara, isso nunca desceu. Tentei resolver logo ali, né? Antes que ele levasse pro chefe, né? O problema, porque se ele falasse ok, a gente ligava o carro e tava ok. E não. Não, temos que falar com o chefe. Mas esse cachorrinho... Tentei resolver ali, não teve jeito. Que eu já sabia o problema. Daí levou pro chefe e tal, documento. Falei, não tem não. Impossível você entrar aqui com esse cachorro sem esse papel. É um papel só ele queria, não queria mais nada. Falei, mas já tá tudo carimbado, os documentos, é impossível. Falei, não, nem tem questionamento. Bom, aí eu falei, eu não tenho combustível para voltar 300 quilômetros, porque meu carro faz 2 quilômetros com litro. Então, eu não tenho isso. Eu tô indo para a próxima cidade que está aqui, assim, 20, 50 quilômetros aí para frente, onde eu vou abastecer. E eu não tenho como ir.
Então eu vou ficar aqui até que o senhor me... Não, aqui não pode. Aí eu fui lá no diretor do pátio da imigração, isso no Chile. Porque quem não deixava passar, a imigração das pessoas deixou, a aduana deixou passar o carro, então só era as zoonoses que não autorizavam a nossa entrada no país. Ou se a gente quisesse sacrificar o cachorro, sim, poderia entrar. Caraca. Olha a questão, né? Mata, mas não entra. E aí eu fui para falar com o cara do setor de imigração, do pátio, vamos dizer assim, do espaço todo, o diretor da imigração, do complexo, né? O gerentão lá da... Isso, eu fui falar para ele, ele falou, olha, eu vou ter que ficar morando aqui porque eu não estão deixando eu entrar com meu cachorrinho, só que eu não tenho combustível para voltar. Então eu criei um problema muito grande para eles, né? Esse que criou um problema para ele. E aí ele falou, como não? Eu falei, não, é porque o cara não quer deixar meu cachorrinho que tem 3 meses, que nunca pisou no chão, que tem todos os documentos, ele quer um outro papel. E eu não tenho esse papel, ele quer que eu busque. Aí custava um absurdo, eu tinha que voltar mais 300 quilômetros, então, enfim. E aí eu fiz o show todo lá, e ele, tá bom, peraí, vou ver. E saí. Daqui a pouco eu cheguei no motorhome, não sei o quê. Aí me mandaram chamar no motorhome de novo. Aí o cara do zoonoses falou, Rodrigo, eu vou ter que... Para você conseguir passar com o cachorro sem ter que voltar, então ele já arrumou uma saída. Porque, na verdade, o que eu descobri depois, né? Que o cara ficou muito bravo com ele. Como é que você vai... Porque eu não poderia dormir ali. Uma família não pode ficar dormindo num passo fronteiriço, sabe? E aí, então, arrumei o problema para outro e o outro ficou bravo com esse. E aí, ele falou, Rodrigo, para você conseguir passar com esse cachorro, você vai ter que trazer aqui um... veterinário que vem aqui e que me assine os documentos todos e ele se responsabilizando pela entrada do seu cachorro. Eu falei, você tá brincando que é só isso. Porque para mim era muito claro, mas esse veterinário ia ter que andar 300, 400 quilômetros para estar lá. Ou vindo do Chile, na verdade, que era uma cidade na frente. O serviço no Chile é muito caro, né? Tudo no Chile é muito mais caro que o Brasil. Então, quando você para e um serviço desse, contratar um veterinário para que viajasse até lá, e esse era um domingo, sabe? Sem condição, né? Sem condição nenhuma, e o custo altíssimo, né? O cara acho que pensou, acabei com a vida desse brasileiro agora. Isso, agora eu vou fazer ele voltar, né? Vou fazer ele voltar. Vai voltar a pé, mas vai voltar empurrando esse ônibus. Né? E aí eu falei, não acredito, é só isso? Você quer que um veterinário assine? Ele falou, é. E aí eu não tive a menor dúvida, assim, não tive problema nenhum em imaginar como que eu ia arrumar um veterinário, né? Aí veio o pessoal, assim, o pessoal da imigração, do chileno, eles ficaram comovidos com o nosso caso, né? Porque a gente estava, eu, a esposa, com 3 filhos dentro do motorhome e mais um cachorrinho. Então, o resto da imigração, tudo viu o problema que foi criado ali. Então, quando eles descobriram que tinha essa solução, eles já vieram, olha, tem esses números de telefones aqui dos veterinários da cidade que a gente mora, que é a cidade mais próxima ali. E eu falei, não preciso de telefone de ninguém, não. E aí... A imigração, para fazer a imigração, fica, não sei quem nunca cruzou as fronteiras, fica as filas dos dois lados, né? Para dar entrada no país e também para dar saída. Então fica muita fila de muita gente o tempo todo, principalmente quando para ônibus. Né? Então eu não tive dúvida nenhuma. Eu falei, com esse tanto de gente, há de ter um veterinário aqui, né? Então eu ia na fila, assim, ó, perguntando, veterinário? E aí, em menos de 15 minutos, eu apareci na sala dele, lá do diretor das zoonoses, com 2 veterinários, porque o casal era veterinário. Um casal ainda. E aí ele não acreditou. Eu falei, como assim? É seu amigo? De onde você tirou? O cara ficou muito bravo. Pra você na hora. Mas na hora. Eles, aí foram lá, viram o cachorrinho, né? Um bebezinho que nunca tinha descido. E falou, imagina que coisa mais linda. Entrou no motorhome, conheceu a história, conheceu a família. Falou, mas já assinou na hora. Foi lá, assinou. O diretor não cobrou nada. Não acreditou, não cobraram nada, né? Então, olha só, né? Causei um problema para um cara maior. Criou uma situação de tensão que pressionou todo o ambiente em torno dele. Depois disso... Ele teve que arrumar uma outra solução, porque não é possível que a lei só possa ser lida de uma maneira, né? Tem que ter uma saída na lei, né? Porque tá certo, ele é um cumpridor da lei do país dele, ele não tá errado. Mas não é possível que não tenha uma saída, né? E aí eu apertei e ele deu a outra saída. Aí quando ele deu a outra saída, que era, tem que trazer um veterinário.
Todo mundo ia, que nem um amigo meu muito próximo, teve que contratar um veterinário, custou um dinheirão, gastou dias para conseguir resolver Que isso. seria o procedimento normal, o pensamento tradicional nos levaria para essa solução. Exatamente. Mas para quem não tá entendendo nada, Rodrigo, porque a gente começou falando de bicicleta e aí nós fomos para um negócio de motorhome, o que é isso, né? Então, com 23 anos, você fez todas essas conquistas, né, que a gente estava falando, que você conseguiu o carro, o apartamento e tudo mais. E você fez 2 viagens aí de moto antes de casar, antes de a gente falar da família. Isso mesmo. Aí com 25 anos eu falei, nossa, cansei de pedalar, né? Vou tirar umas férias, né? Tinha arrecadado muita comida. E muita grana também, pelo Muita jeito. grana. Vou tirar umas férias, né? Vou viajar de moto. Não, dinheiro não tinha não, mas também, né? Essa idade você não tá nem muito preocupado com isso, né? Daí eu juntei um patrocíniozinho e vou te contar ainda, foi 7 mil reais de patrocínio para sair viajar a América do Sul de moto pela primeira vez. Com 25 anos, uma moto normal. Que moto era? Era uma XT600, usada, normal, assim, nada demais, sabe? E aí eu fiz a conta o seguinte, era R$3 do café da manhã, R$5 de almoço. Na época era, que fosse R$10, né, de café da manhã. Era 3 de café da manhã, 5 de almoço e 5 de janta, ou 10, alguma coisinha assim, mais o combustível com o preço do real, que dá mais ou menos a mesma conta pela América do Sul, vezes 90 dias que eu imaginava que fosse levar. E aí saí com 7 mil reais, que era a conta fechadíssima, sabe? Uhum. Aí no primeiro mês de viagem, eu já emagrecendo, dormindo mal pra caramba, comendo mal pra caramba, conheci um argentino que viajava de bicicleta há 2 anos. Pedalando pela América Latina inteira, tinha ido até o México, isso no sul do Peru, eu encontrei com ele. No sul do Peru. E ele já tinha ido até o México, tudo. E falou, nossa, cara, faz 2 anos que eu tô... O cara com brilho no olhar, com um sorriso lindo, assim, bem vestido. Faz 2 anos que eu tô viajando sem nenhum real. Eu falei, nossa. E você com 7 mil no bolso magro, sofrido. Sofrido, não, já contando regressivo, né? O primeiro mês, já, deu os 90 dias, já tinha ido 1/3, né? E o dinheirinho ali acabando, né? Aquela miséria danada. E o cara, mó bem, sem nenhum real. Falei, como é que faz isso, né? Me ensina essa receita. Aí depois desse dia que ele me deu esse pote de ouro, né? É um pote de ouro inesgotável. A partir desse dia, minha vida mudou. Eu fiz uma conta, assim, depois de tudo, daquele dia que eu conheci ele, até o dia que eu cheguei em casa, né? Que foram 5 meses depois, que já não passou, extrapolou os 3, porque foi outra vida, né? Ele me deu ali, em questão de algumas horas, algo em torno de $10 mil. Uhum. Em conhecimento. Cabia eu usar esse pote de ouro ou não. Então isso é muito legal. E assim, se a gente parar pra pensar, né? Quantos potes de ouro ao longo da nossa vida a gente recebe e não usa? Exatamente. Às Isso vezes é sequer muito legal. percebe que é um pote de ouro, né? Por exemplo, esse podcast, né? Fique atento, porque você está recebendo esse pote de ouro também, aprenda a usar. Exatamente, e foi muito legal mesmo. Então, a partir daquele dia, você imagina, eu fui para Galápagos, umas ilhas no meio do Pacífico. Eu ganhei um cruzeiro de iate. Eu fiz a conta errada aqui, era $15 mil, porque só o cruzeiro de iate de 7 dias era $7 mil. Então, E aí ainda eu fui para Cuba, eu cheguei até o México, era para viajar só a América do Sul, eu viajei toda a América Latina, fui para toda a América Central, México, Cuba, e voltei passando pela Venezuela. Então, o que era para ser 3 meses virou 6 meses e meio, o que era $7 mil, eu gastei 5, sobrou 2. E que pote de ouro foi esse? foi o ensinamento, a experiência que ele estava vivendo. Ele explicou para mim, falou, Rodrigo, não precisa de dinheiro. Aí eu falei, mas como é que você faz? Aí que ele me contou como ele fazia. Então eu dormia toda noite em corpo de bombeiro. A partir daquela noite eu nunca mais dormi em barraca, nunca mais passei mal, sabe? Chegava no corpo de bombeiro, contava a história, os caras, não, claro, dorme aqui, poxa, aproveita, janta aqui com a gente. E antes de ir embora, imagina, toma um café da manhã aqui. Uhum. Então, eu passei a não gastar mais com comida nem com hospedagem. Aí o dinheiro eu passei a gastar no combustível. E aí, uma coisa interessantíssima, né? Que é uma chavinha que a gente mudar, porque, por exemplo, assim, ele pedia comida na hora do almoço. Eu falei, mas como você faz para almoçar, né? Eu falei, vou no restaurante e peço patrocínio. Eu falei, mas esquisito, né? Pedir comida, né? Uhum. Não é assim... Ele falou, cara, você não tem coragem de pegar um projeto e ir numa empresa e pedir 10 mil, 20 mil reais, você não tem vergonha, não? Eu falei, não. Eu falei, então, que diferença faz? Não é verdade? Qual é a diferença? Aí quando você está num projeto desse,
Não, se eu sair daqui agora e aqui embaixo pedir um café, é sacanagem, né? Mas eu no restaurante pedir. Agora, quando você está com um projeto desse, com uma história dessa, desenvolvendo um negócio desse, eu entendo que é a mesma coisa. É um projeto, né? Não deixa de ser um projeto. Como é que era o processo de venda dele no restaurante, desse projeto? O que ele falava? Como é que era? Cara, é contar a história mesmo. Falar, poxa, eu tenho um sonho de, né? Eu sou brasileiro, estou viajando há tanto tempo, eu tenho um sonho de conhecer, de fazer isso, de fazer aquilo. Você podia patrocinar minha viagem com um prato de comida. Quer dizer, ele não pedia comida, né? Ele pedia um patrocínio para seguir adiante até o próximo. E o mais interessante é que os proprietários sentavam na mesa e queriam ouvir. Então, a troca era essa, sabe? As pessoas queriam ter essa... É que, na verdade, assim, é um projeto, é um sonho. E nesse projeto você aprende muito, né? E quando você dá o prato de comida e o cara começa a senta ali com você e você começa a contar a história, o cara tá aprendendo também, né? Então, ele tá quase que vivendo o seu sonho junto com você, Exatamente. né? E acho que essa é uma questão interessante, que a gente consegue fazer analogias desses projetos para todas as áreas da nossa vida, né? Seja para patrocínio, seja para vender um produto, um serviço, qualquer coisa. Exato. Que você chega numa pessoa e conta a sua história e mostra um valor para a pessoa que tem, né, aquilo que você está construindo, com certeza você vai encontrar muitos patrocinadores. Com certeza, é isso mesmo. Mostra a importância de você aprender a contar a história, a gerar a narrativa, né? Exatamente. Porque o contar a história faz toda a diferença no sim ou no não. E você foi para Galápagos? Fui para Galápagos, fui de navio de carga. Como é que foi essa história? Que eu sei que ela é bem interessante quando você chega na cidade, espera. Como é que foi essa viagem para Galápagos? Eu cheguei em Guayaquil, que é de lá que sai os navios de carga, né? E aí esse argentino que me deu esse pote hoje, ele já tinha falado que ele tinha ido. Então eu já sabia que era possível. Aí eu cheguei no dia, aí fui direto lá no dia seguinte que eu cheguei em Guayaquil, fui direto pro bombeiro, podia ficar. Fui direto lá no navio, no outro dia o cara que tinha o navio falou, não, Rodrigo, eu levo você, tranquilo, sem problema, só que tô saindo agora. E os documentos que tem que fazer levam um dia ou dois. Não vai dar tempo de você vir. Mas não tem problema nenhum levar você na próxima viagem, que sai daqui uns 25 dias. Aí eu, tá bom, né? Cheguei lá no bombeiro, falei, eu ganhei a viagem para Galápagos. Os caras, nossa, não acredito. Eu falei, pô, ninguém acredita, porque vale muito dinheiro para ir para Galápagos, é muito difícil, né? E aí todo mundo, nossa, eu falei, mas daqui 25 dias, né? Aí os caras, Rodrigo, você tá aqui, já fica aqui com a gente mesmo, né? E aí fui ficando. Aí aí você conseguiu o pouso. Consegui o pouso. Falei, nossa, mas agora não dá pra eu ficar, os bombeiros, eles juntam, assim, uma janta, um café da manhã, tudo bem, né? Mas não dá pra você ficar folgando nos caras 25 dias, né? Aí eu falei, vou no restaurante mais chique que tiver aqui em Guayaquil. Mais chique, Aí fui lá falar com o gerente. O gerente era uruguaio, o restaurante era uruguaio, de um jogador de futebol famoso, e o gerente também era uruguaio, que são super simpáticos os uruguaios também. E aí contei a história toda, falei, nossa, ganhei a passagem para Galápagos, eu tô hospedado no bombeiro, só que eu precisava de um patrocínio, né, para eu comer. Ele falou, nossa, Rodrigo, que prazer enorme. Todo dia às 11h30, o gerente, eu almoço aqui. Então você vem e almoça aqui comigo todo dia, vai ser um prazer enorme. Às 11h30, às 5h30, 6 horas, que era da janta. Então eu já tinha almoço e janta garantido. Poxa vida, hein? E você vê, né, que como um processo também aqui que eu entendo que é o bom senso, né? Eu ganhei, eles me deram, mas não dava pra folgar nos caras. Então eu vou encontrar uma outra, porque às vezes a gente também confunde esse processo, né? De ajuda e às vezes a gente dá uma relaxada. Não, eu ganhei, tô sempre num processo ativo, né? E nunca num processo passivo. Acho que isso é um ponto bem interessante. E eu, a partir desse dia, eu falei, tinha que fazer alguma coisa na cidade, né? Eu não tava lá à toa, né? E aí eu fui dar entrevista em todos os canais de televisão, em todos os rádios. E aí eu fui fazer assessoria de empresas para mim e acabei saindo no Fantástico do Equador, sabe? Saiu no Fantástico do Equador? Nas revistas, jornais e tudo do Equador, foi bem bacana. Mas uma coisa interessantíssima que aconteceu, né? Depois que eu conhecia o pote de ouro, eu passei a engordar. Eu engordei 8 quilos depois. Mas não era nem porque eu queria. Muitas vezes, por exemplo, ia lá e almoçava 11 da manhã, 11 horas da manhã. Aí eu ia lá dar entrevista na televisão
Aí o pessoal, escutando a história, não sei o quê, já levavam eu pro refeitório, montava aquele prato enorme e botava para eu comer pela segunda vez. Questão de 2 horas eu tinha que almoçar de novo, sabe? Eu já tava ali. E aconteceu isso muitas vezes. De eu ter que almoçar 2 vezes, ter que jantar 2 vezes. Acabou ficando melhor do que quando você tava com o orçamento. Já foi ganhando uma gordura de pós, caso precisasse. Mas você sabe que um dos momentos, assim, mais marcantes da minha vida foram nesses momentos, assim, que eu me senti a pessoa mais rica do mundo. Aí eu entendi a riqueza, assim, sabe? Passou, assim, claríssimo na minha cabeça. Falei, não tem Bill Gates, não tem Silvio Santos, não tem ninguém nesse planeta mais rico que eu. Era de bermuda, velha, de chinelo e sem camiseta, andando na rua de Guayaquil, mas não tinha ninguém mais rico que eu. Era uma felicidade, assim, sabe, no alto, assim, que você fala, eu não quero nada desses caras, não. O que eu tenho hoje vale muito mais. Então é legal você conseguir chegar num negócio desse. E outra coisa muito curiosa, assim, isso aconteceu nessa viagem, mas aconteceu outras vezes também, e foi o que eu senti do lado do argentino. As pessoas falavam para mim que não sabia por quê, mas tinham o prazer de estar do meu lado. Então eu acredito que quando você está tão bem, tão feliz, tão rico, as pessoas querem estar do seu lado, né? Então eu sentia isso direto, eu ouvia, nossa, eu não sei o que você tem, cara, é legal ficar do seu lado. Então as pessoas faziam pegar pouco por osmose ali. As pessoas faziam questão de estar do seu lado, porque era o momento que eu estava mais rico do mundo. Né? Não tinha R$1. E então tava aqui arrasando. a gente já sabe que a riqueza não tem nada a ver com dinheiro, né? E isso para mim ficou muito claro com 25 anos. Eu de chinelo em Guayaquil. E aí você percorreu todo o arquipélago de Galápagos. Não. Aí, quantas horas a gente tem? Tem. A gente, quando chegou lá, eu falei, nossa, e agora, né? Porque o legal de Galápagos são várias ilhas. Então, você desce em uma, é linda, mas tem mais um monte que são diferentes. E isso que é o barato do arquipélago de Galápagos, né? E os animais são diferentes. O navio fica percorrendo todas ali. O navio de carga, ele desembarca em 2 grandes. Então, eu fiz isso, porque foram 3 dias para ir, e mais 2, 3 dias desembarcando, até que quando ele foi para voltar, aí eu desci dele e fiquei lá na ilha. Então, aqui era a minha casa ainda, o navio, enquanto ele estava lá, né? Até que eu arrumasse um lugar para eu ficar lá em E arrumou um lugar lá também? Arrumei um restaurante, assim, foi uma das poucas vezes na vida que eu trabalhei, cara. Aliás, eu tirava sorvete, assim, sabe? Eu tirava um sorvetinho, vendendo sorvetinho, assim. Aliás, abre um parênteses aqui. O Rodrigo fala que tem orgulho da carteira de trabalho dele, né? Inexistente. Não tem um único registro acumulado. Não tenho nem a carteira de trabalho. Nem a carteira. E aí você trabalhava no restaurante e dormia lá. Alguns dias, né? Daí eles têm uma casa em construção. Eu falei, Rodrigo, você não se importa de dormir? Eu falei, até parece em Galápagos, não é frio nem nada. Você acha que você me importar onde eu tô dormindo, né? Um dos lugares mais espetacular da Terra, né? E aí eu queria ganhar o rolê para todas as ilhas, assim, né? E aí eu fui na prefeitura. Eu falei, gente, não pode fazer nada, né? Porque são passeios particulares, né? Aí eu falei, mas vai ter um evento na praça da prefeitura, que lá os músicos, o pessoal vai apresentar, vão se apresentar e vai ter um microfone, se você quiser usar o microfone, fica à vontade. Demorou. Fazia 2 meses que eu tava falando espanhol, 3 meses que eu tava arranhando espanhol, né? E aí fui eu no microfone, contei toda a história, né? Que eu tava vindo de moto, que eu tinha chego de carona, né? E que se alguém podia patrocinar eu. Né? Que o meu sonho era conhecer todo o arquipélago, né? Aí tinha um grupo de homens lá dando risada, tudo, chamaram eu, falaram, esse aqui tem a melhor pizzaria de Galápagos, pode ir lá comer que à vontade, que a pizza melhor tá garantida. Esse aqui tem uma loja de roupa lá, você leva umas camisas de Galápagos para você, pode levar. E eles têm um barco aí que você quer. Só que vai depender se eles vão querer levar você. Aí foi, de um dia, aí ele falou, vamos tentar, vamos querer ajudar você, mas vamos ver se vai dar para ajustar. Aí no outro dia ele falou, não, deu certo, sim, vamos embora. Aí ele falou, só não tem uma cabine para você. Eu falei, tô preocupado mesmo com a cabine, né? Eu fui dormindo, era um iate assim grande, então tinha umas 7 cabines de casal com o banheiro, e na frente tinha uma sala. E nessa sala de carpete, onde assistia a televisão, tinha um sofá grande e atrás tinha um cantinho de carpete,
Foi ali minha cama por uma semana, meu. Dormiu lá Nossa, tranquilo. felizão. Eu, 7, 8 horas da manhã, tava pulando na água feliz e subindo em cima. O pessoal que trabalhava lá, ele falou, Rodrigo, nunca vi ninguém tão feliz assim, cara. Os caras pagam aqui $7.000 pra ficar lá lendo, cara. Lendo lá. Lendo. Você tá lá em Galápagos, dando rolê de iate. E ainda, é um passeio fantástico, porque ele viaja durante a noite. Aí de manhã ele para, café da manhã, e aí já sai para fazer caminhada na ilha com guia. E mergulha em seguida. Os caras, hoje eu não vou. Eu ia. Né? Aí depois no almoço ele anda mais um pouco. Os caras estavam pagando. Pagando, um absurdo. Aí eles andam mais um pouco no almoço, aí vai para outro lugar. De novo, caminhada com guia e mergulho com guia. Eu vi raia gigante, nadei com tubarão, brincava com foquinha. As focas brincam igual criança na água, é lindo. E os caras lá de cima, e eu subia lá no alto do iate, pulava na água. Aquela coisa bem de... O cara mais rico do mundo, né, meu? Curtindo doidado. Zerando a vida. E quando você voltou, você seguiu pela América? Aí cansei, né, de viajar no navio. Pô, porque 7 dias no navio, depois mais 7 dias nesse. Depois eu tive que mudar de ilha, eu sei que foram vários dias no mar, sabe? Voltar agora, ele levava 4, porque é engraçado, ele leva 3 para ir, 4 para voltar. Do mesmo percurso de 1.000 quilômetros entre Guayaquil. Aí é uma outra história. Aí, eu falei, mas 4 dias no mar, não aguento mais não. Eu falei, vou lá no aeroporto pedir carona. E aí? Aí fui lá, fiquei no aeroporto, lá é um aeroporto pequeno, então você tem fácil acesso a todo mundo, aos aviões que chegam, os pilotos, a todo mundo, né, que entra, que sai. E aí eu consegui carona e voltei para Gaia. Você conseguiu uma carona de avião? Não foi muito mais que uma, na verdade. Ali foi uma, né? Sim. Até Guayaquil. Mas eu já consegui outras. Entre Colômbia e Panamá não tem rodovia. Então, tem 2 jeitos de passar, ou de barco ou de avião. De barco é um trajeto bem menor, dá 100 quilômetros, da Colômbia até Panamá, e de avião é um pouco maior o trajeto, mas é o mesmo lugar, de Colômbia, de Bogotá até a cidade de Panamá. Então ali não tem estrada, então tem chão, daria para construir estrada, os Estados Unidos não deixa que o Panamá construa a ligação com a Colômbia por causa do narcotráfico. Daí fica interditado. Isso, aí eu peguei carona de avião. Chegou com o mesmo discurso. Você explicou a sua situação e pediu um patrocínio. É isso. Viu? E esses dias a gente tava conversando, ele falou, você já conseguiu carona de avião? É isso que eu ia perguntar pra você. Então vai lá. Eu ia perguntar pra você se você já conseguiu carona de avião. Carona nunca. Mas você sabe por que você nunca conseguiu? Porque nunca pedi, será? Quantas vezes você pediu carona de avião? Nunca pensei em cogitar a possibilidade de pedir uma carona de avião. E é muito legal isso, porque é muito real, é simplésimo, tanto quanto qualquer coisa, né? Mas é interessante como você entrou em contato e acessou a generosidade das pessoas, né? É com o sonho, né? É carregando o sonho, né? E seja qual ele for, né? O meu, no caso, era viajar, mas pode ser qualquer sonho que seja, né? Então, quando você tem um e está seguindo ele, o mundo vai abrindo à sua frente, assim. É tão simples para mim, sabe? Eu acho que as pessoas devem nutrir certamente um respeito muito grande por alguém que está ali batalhando pelo sonho. Exatamente. Talvez fosse o delas também, em alguma medida. Sim, sempre, né? Eu acredito que a maior parte, sim, e fazendo uma aventura dessa é admirável, assim, mas seja ele qual for o sonho, quando você fala, olha, isso aqui é o sonho da minha vida, poxa, o que você pode fazer por ele? Olha, quanto mais pessoas souberem do seu sonho, a chance dele acontecer vai aumentando, maior, né? Então, quanto mais você falar, quanto mais pessoas souber do seu sonho, mais longe você vai. Por falar em longe, você falou do Panamá, mas na verdade você foi além, né? Você foi para Cuba, inclusive, né? Isso. Foi muito engraçado também. Aí eu fui para pedir carona, né, de avião para Cuba, né? Aí não conseguia acessar, porque aí já era Cancún, um aeroporto muito maior, muito movimento, não conseguia acessar, fiz um monte de coisa, não fiz. Aí não consegui. Aí eu falei, vou lá falar com o cônsul cubano, né? Você foi direto no cônsul ali. E o cônsul me recebeu, né? Na época, foi 2005 isso, né? Eu tinha 25 anos, mas que ideia, né? Mas foi eu lá no cônsul, e aí me recebeu lá, e muito simpático também, né? Todos os latinos são, uns amores. Qualquer parte onde você chega, os seus irmãos esperando receber você de braço aberto, até a fronteira com o México, né? Com os Estados Unidos. Dali para lá o assunto é outro, Mas até ali você viaja em casa mesmo, com seus irmãos te recebendo.
E o próprio cônsul me recebeu assim, eu cheguei, bati na porta lá do consulado, eu queria falar com o cônsul, mas ele falou, o quê? Eu falei, que eu venho do Brasil de moto, pô, contei a história para a secretária que passou para ele, que ele me atendeu na hora. E aí eu contei a história para ele, falei, eu tô fazendo igual o Che Guevara, né? Mas Che Guevara tinha dinheiro, né? Tinha uma reservinha, não que andava com muito, né? Mas tinha uma reservinha. Falei, alguma coisa a gente vê o que pode fazer, né? Falei, vamos ver o que eu faço. Aí ele ligou na empresa cubana, Aviação, que é a empresa de Cuba, né? E pediu a passagem. Ligou na minha frente, assim, ligou, o que você pode fazer? E aí eu sei que eu paguei umas taxinhas, uma taxa simbólica da passagem aérea e as taxas aeroportuárias ali. E aí liberaram para você ir para Cuba. Fui para Cuba. E você foi para Cuba daí? Fui para Cuba, assim, um exemplo, né? A passagem custava, sei lá, $250, eu paguei 50, nem isso. Foram as taxinhas ali. E parece que você passou um perrengue no aeroporto? É verdade. É porque aí, quando eu chegar lá, aí eu passei, então, a viver com as pessoas diretamente. Eu dormia, né? Como eu falei, corpo bombeiro, na casa das pessoas. Eu era ajudado 24 horas por dia, né? Então, eu sentado no aeroporto lá, tranquilo, felizão, né? Nossa, Cuba, né? A ilha, né? E na época, esse mito do Che Guevara, né? Ainda vivo o Fidel, que eu queria até conhecer, né? Que eu achava que... Nossa, que bacana a história, tudo, né? Até conhecer a ilha, né? Mas, enfim. Aí mudou um pouco a opinião. Mas aí tava ali sentado, felizão e tudo, e aí um morenão do lado, assim, todo estiloso, já um senhor, todo estiloso, com uma correntona de ouro, com zoclão, todinho de branco, figura, assim, sabe? Um personagem, o morenão. O negão, né? Mas, o negão. E aí sentado ali, e começou a puxar a conversa, né? Ele tinha acabado de despedir da esposa dele, uma esposa muito bonita. E aí, essa aqui é minha esposa, que saiu agora, essa é minha esposa mexicana. É uma moça bonita, rapaz. E ele com muita mala, mas muita mala mesmo. E essa é minha esposa mexicana, você vai ver, a minha esposa é cubana, então que coisa linda, que isso, que eu falo, você tá brincando. E uma figura, e ficamos batendo papo, e falou, e você vai despachar alguma coisa? Eu falei, não, só tô com essa malinha aqui. Então dá uma força pra mim, leva uma dessas pra mim, pra eu não ter que pagar. Eu falei, claro, na hora, daqui. E fui lá. Você se conhecido naquela hora. Na hora ali. E o personagem nem chamava atenção, né? O negão cheio de corrente de ouro, com tudo de branco, sabe? Com figura, assim. Daí, daqui levo na hora. E aí fomos dando risada daqui até lá, né? Aí ele falou, quando desembarcar lá, vai ter um outro morenão altão, magrão, e vai ter minha esposa bonita, assim, assim, assado, e aí depois você me entrega lá fora a mala. Ai. Eu falei, tá bom, né? Porque eu falei, vou ajudar o cargo, né? Todo mundo me ajudando. E aí despachei a mala. Desembarcou lá, eu na fila, ele passou, furou fila, eu vejo ele lá na porta, lá longe já, nas portas já da saída, onde você tá faz o raio-x, e aí fica todo aquele monte de polícia do lado do raio-x, tem a porta de saída de vez mesmo, assim, pro saguão para sair do aeroporto. E eu já vejo ele dando dinheiro pros polícia lá, na porta da saída já pro saguão. E eu vejo ele lá, e eu com a mala aqui. E eu vi ele cumprimentando, furou umas filas, e passou e foi embora com as malas na mão e dando dinheiro pros outros, né? Eu falei, cara, meio esquisito, né? Aí a hora que vai passar... E você sem R$1 no bolso. Sempre, né? Vai passar a mala, apita a mala. E toca. E é aquela coisa do aeroporto, né? Tá um monte de gente, a hora que apita, não tem um que não para pra olhar, né? E aí a mulher brava, o que você carrega na mala? Eu falei, puta, eu não tive nem o capricho de abrir o zíper pra ver o que eu carregava na mala. Eu falei, não sei. Não, eu falei, não é roupa. Eu tinha que falar alguma coisa, né? Eu não podia falar que não sabia, né? Eu falei, é roupa. Não, o que você carrega? Pronto. Né? Nisso aí, o alarme pitando, já um monte de polícia em cima. Aquela cena de filme mesmo, o aeroporto inteiro olhando pra você, pronto, vai ser preso, né? E aí a mulher já abre assim, já vem os outros polícias abrindo a mala e fuçando dentro da mala. A hora que tira um saco preto, isso aqui não pode aqui. Eu falei, mas é roupa. Não, isso aqui não é roupa, isso aqui é proibido por lei. E eu não sabia o que era, né? Um saco, Um saco de papelão, assim. Nossa, que... Aí a hora que ela abre assim, tira de dentro sanduíche de fast food. Isso não pode, vai e joga no lixo, assim. Bravo comigo, que eu tava tentando contrabandear. McLanche feliz,
que era para os filhos dele cubanos que nunca na vida tinham comido um lanche. Caraca. É. E aí eu vi, então, que aquelas roupas, na verdade, ele meio que contrabandeia para vender em Cuba, que pouco tem. E a mulher dele, né? É difícil falar, né? Não sei se o que tá certo hoje em dia falar, né? Mas, por exemplo, era linda mesmo e via que tava assim, meio que com ele, porque ele era o cara que trazia roupa para ela. Sabe? Então... Bajulava ali. Então ela abriu aquela mala, eu acompanhei, depois acabei... Uma coisa que também não podia, eu dormir em casa de cubano, mas uma noite eu acabei dormindo, porque acabei fazendo amizade. Ele falou, Rodrigo, só essa noite você vai poder dormir aqui. Não pode mesmo. Eu não poderia nenhuma noite, né? Mas aí ele deixou dormir uma noite, então eu acompanhei eles. Então a mulher abriu aquela mala, parecia que era uma mala de diamante, sabe? Ela com uma alegria, com uma felicidade, tirando roupa normal, as roupas mais simples do mundo, mas era só roupa que eles nem tinham. Aí já comecei a falar, ué, mas será que Fidel é tudo esse herói mesmo? E você chegou a conhecer ele, visitar Não. ali? A partir daí eu comecei a andar na rua e ver tudo aquilo, eu já desisti de... Porque daí aí já Desconstruiu. Desconstruiu. A imagem que, na verdade, na teoria é lindo, mas na prática não funciona em nada, assim. Eu vi claramente, assim, é absurdo mesmo. E você dormia aonde lá? Corpo de bombeiro também? Nada, eu fui tentar, eu disse, não pode. Aí acho que uma noite eu tive que pagar um hotelzinho, pior do que qualquer lugar que você peça, é um hotel, né? Barato, né? E aí eu fui no consulado brasileiro. Olha lá, mais uma vez encontrando soluções. Porque eu não podia dormir em casa de ninguém, não podia nada. O hotel é impossível pagar. Uma noite vai, né? Mas como eu ia ficar uma semana, 10 dias pagando, impossível, né? E é engraçado que Cuba, as coisas pro cubano é um preço e pro turista é outro em dólar. Então, mais caro? Muito, muito mais caro. É um preço assim habitual nosso pro turismo, né? E o dinheiro do cubano... São 2 moedas, Cuba. Eu não sei se hoje está assim. Isso foi em 2005. Eram 2 moedas. O peso, que é o peso convertível, que é o mesmo valor do dólar fixado. Então, um peso convertível, $1. E o peso cubano, que era, na época, 24 pesos. Então, um peso convertível, que era $1, era 24. Então, eles tinham 2 moedas. Eles recebiam $8 por mês. Qualquer funcionário de qualquer coisa. Era $8 que ele recebia por mês. Aí, com esses $8, ele trocava cada um em 24 pesos. E as coisas, por exemplo, uma passagem de ônibus era 50 centavos de peso. Então, quando você vai converter isso no nosso dinheiro, eu lembro que eu fiz essa conta, com a passagem de ônibus era 4 centavos de reais. A cerveja, por exemplo, do cubano, que a gente, turista, não pode tomar, mas eu acabei com eles lá indo, era 10 centavos, sabe? Uma cerveja com o dinheiro cubano, porque é uma loucura. Eu não sei como está hoje, né? Mas era doido mesmo. E aí, então, eu fui no consulado cubano. Não, consulado brasileiro, né? E aí, é coisa que é para ser, né? Sei lá. Ali foi a solução que não é oficial, né? Porque o Brasil, eu tenho orgulho de ser brasileiro, quando você está fora e precisa do consulado, tirando esse momento que eu não precisei do Brasil oficial, né? Ali foi o humano brasileiro, né? Mas eu já precisei do Brasil, do órgão mesmo, Brasil. É um orgulho de ser brasileiro. Quando eu estava no Peru, na pandemia, eu tive que pedir a repatriação. Cara, eles faziam questão de me ligar o tempo todo. Um oficial do Exército me acompanhou por mais de 2 dias, praticamente 24 horas por dia, me ligando, preocupado comigo, assim. Então, aquele orgulho mesmo de ser brasileiro. Sabe? Eu falo arrepiado, porque legal demais a preocupação de um oficial brasileiro que trabalha numa embaixada, num órgão brasileiro, né, num outro país, e o quão ele cuidaram da gente, assim, super preocupado. Foi bem legal. Bacana isso. Bom, mas daí lá em Cuba, eu cheguei lá, contei a história toda, né? Eu falei, cara, só que eu preciso de um lugar para dormir, né? E aí gritaram lá, ô fulano. Puta, agora me falhou o nome dele. Ô fulano, chega aí, tem um amigo pra você aí. Ele morava sozinho, cara. Não tinha mulher, não tinha nada, morava sozinho num apartamento de 3 quartos, sabe? Aí ele falou, aqui, vamos embora pra casa. Assim, amigo mesmo, assim, brasileirão mesmo. Aí fomos pra casa dele, fiquemos lá passeando, conhecendo a história toda. Legal. E depois que você cansou de viajar tudo isso, você veio embora. Aí peguei a moto e vim embora, lá do México, de Cancún. Onde você deixou essa moto estacionada nesse período todo? Em Cancún ficou na casa de um casal de brasileiro. E que morava lá e trabalhava com turismo lá. E em Cancún.
E em Guayaquil ficou no Bombeiro. No Bombeiro? É. E aí você voltou para Cancún e pegou a motinha. Pegou a moto e vim embora. Voltou pro Brasil direto? Vim pro Brasil, o mesmo caminho ali, América Central, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Aí de novo, carona de avião para voltar. De novo, carona. E aí vim pela Venezuela, na época ainda dava para rodar. E aí você entrou por Amazonas? Isso, Pacaraima, lá em cima, lá em Rondônia. Rondônia. E aí veio descendo... Rondônia não, Roraima. Rondônia é aqui do Lacre. Roraima. E veio descendo todo o território. Aí tem Manaus aí embarquei, né? Até Belém. 4 dias no Rio Amazonas, naquelas redinhas, assim. Aí teve uma vez que foi tranquilo, mas a segunda vez, os caras com 10 redes pra lá, tossia, vinha chacoalhando e acordava eu aqui. Que as redes todas juntinhas, assim, né? Quando o último mexe, ele vem... Que nem corda de violão. Todo mundo junto, dormindo, assim. Mas bom e também. aí, você, quando é que conheceu a Andréia? Isso foi a primeira viagem em 2005 com a viagem de moto. Daí... de falar isso já me dá coceira. Eu trabalhei, sabe? Mas não foi muito. Foi pouco. Mas não tinha nem carteira de trabalho, nada. Foi um contrato de trabalho, assim, de prestação de serviço para a Yamaha Motor do Brasil. Então, aí, viajando também... pela Yamaha, viajando também. Então, eu viajei pela Yamaha todo o Brasil. Inclusive, foi quando eu fui sequestrado por índio. Como assim você foi sequestrado? Esse Rodrigo, a cada conversa aparece uma novidade. Você vai ter que contar esse sequestro. O Forrest Gump, eu falo, mas você sabe que a parte boa é que eu até trouxe, acabei esquecendo na moto os livros, né? Porque a parte boa... livros, né? Tem vários, ele vai falar dos livros nossos, dos livros dele. A parte boa, eu consegui tirar foto e registrar. Então, tudo isso que eu tô contando, que é a parte boa, tá tirado foto. A parte sequestrado, preso... Isso aí não deu, Isso aí não dava pra tirar foto, né? Eu estava trabalhando na Yamaha e a gente estava numa cidade que chama Tangará da Serra, que é no alto do Mato Grosso ali. E aí, dali, a gente tinha um trabalho a fazer na cidade em Rondônia, que é Ji-Paraná. Então, se olhar no mapa, é super pertinho, em linha reta de Tangará para lá, pela estrada de terra. Por terra. Só que a gente estava com muito equipamento grande, 2 carretas e um ônibus muito grande, então não dava para passar por ali. Eu peguei uma moto da Yamaha, daí teve um outro cara que quis ir junto e falou, vou também, porque a viagem pelo asfalto dava tipo 2.000 quilômetros e por ali dava 300. É muito diferente. Era uma bizarro, assim, vou nada, né? E eu vou passear aqui também, vou curtir aqui, vou ver, eu tenho um monte de tribo de índio, vou ali fazer amizade, vou almoço com os caras, né? E aí conversei na cidade, o pessoal falou, eles não são muito amistosos, mas levam a pinga, levam as coisas para as crianças lá, e aí você chega lá e faz amizade com eles, acho que é para almoçar, né? Mas não são muito lá aquelas coisas. Bom, e o cara foi comigo. Aí entramos na tribo, e era lindo, assim, né? As ocas mesmo, bem bonito. Aí, a primeira casinha que nós vimos era uma família e falou, não é legal, cara, melhor vocês ir embora já, que não é... Porque tinha a criança e o pai e a mãe, né? Aí a gente deu umas bolachinhas para as crianças e falou, não, melhor vocês ir embora, não é legal. Aí, na hora, imagina o cara da aldeia falando que tinha que ir embora, na hora viramos, era trilhinha mesmo, sabe? Viramos, aí tinha umas placas. Eu falei, cara, para tirar foto aqui dessas placas, né? Porque nunca mais nós vamos passar aqui na vida, né? Cara, nós parados lá, brota os índios do nada, já agarra a gente, já arranca da moto, na força. O que vocês estão fazendo aqui? O rapaz que estava comigo era um piloto de motocross novo, muito novo. Não teve, nem passou na cabeça dele. Falei, não, viemos trazer pinga pro cacique. Que já tinha sido você já tinha tido essa sacada na hora. Já. Mas não podia falar. Porque é proibido que o índio tome pinga. Eles podem tomar, mas não pode ir assim, não é assim. Então, o que eu tô falando aqui, eu tô dizendo que eu tava cometendo um crime. Eu tava levando pinga para um índio, né? Então é crime isso. Eu não sabia, fiquei sabendo isso depois, né? Depois do problema todo, né? Porque o pessoal da cidade falou, não, leva pinga lá, eles tomam, eles gostam, faz amizade. Então eu achei que era, né? Mas depois que fui descobrir que era crime. Mas enfim, a hora que ele falou isso, era a mesma coisa
que eu chegar aqui para uns policial aqui, falou, onde que tá o prefeito? Eu vim trazer cocaína, crack pro prefeito. É a mesma coisa. E ele fez isso, sabe? Eu jamais. Falei, não, estamos perdidos, a gente queria conhecer vocês. Assim, uma outra abordagem, né? A hora que ele falou isso aí, na hora agarraram a gente, tiraram a gente da moto, as motos caídas pro mato e já levaram arrastado para lá. Aí vendaram, fiquei amarrado e vendado, pegaram todos os documentos e a gente foi julgado ali. Então, através dos documentos que eles tinham da gente, eu acredito que eu tinha a carteira de Federação Paulista de Ciclismo, na máquina fotográfica tinha as fotos do piloto de motocross, como atleta. Então, eu acredito que isso salvou a gente. Porque depois, o que aconteceu? A gente ficou lá e foi. Assim, parecia que eles estavam brigando, porque estavam no idioma deles, né? A gente é amarrado, jogado no chão, assim mesmo, sabe? De olho vendado, ficamos mais de 7 horas. E aí eles pareciam brigando mesmo. Então eu entendo que estavam julgando a gente se ia matar, o que ia fazer com a gente, né? E aí então eles chamaram a FUNAI. Aí eu falei, ufa, chegou a FUNAI, né? Porque deu, assim, através da venda a gente via, chegou um carro, precisamos saber que carro, né? Porque não era a FUNAI. E a FUNAI nem falou com a gente, porque eu fiquei feliz, falei, nossa, já vai levar nós embora, né? Não falou com a gente. Aí daqui a pouco chega uma caminhonete, tipo uma F1000, assim, sabe? Das antigas, sabe? Falei, o que será que é isso? Chegou a polícia. Falei, que polícia, né? Que anda assim, né? Parece, acho que lá no Mato Grosso era matador, na época era polícia. É matador, então agora você é policial. E aí os caras veem, puta, eu fui feliz, né? Chegou a polícia. Eu vou dar a mão pro cara, o cara já, plá, já algema já algemo o cara, joga na caçamba, tão preso. Nossa, de sequestrado a preso. Aí de um lado foi um policial com arma, assim, e do outro lado o índio armado também, assim, nós na caçamba. Isso de noite no meio das estradas de terra. Nem no meio do nada mesmo, assim, né? São as tribos, assim. Então eu conseguia ver a estrada toda vez que dava o raio no céu, né? Da chuva, né? O raio, não estava chovendo, mas os relâmpagos, assim. Então eu conseguia ver a estrada e também quando aquelas luzinhas vermelhas, assim, da carroceria, né? Da luz da lanterna. E quando passava nas tribos também, coisa linda. Então eu tenho essa imagem bem... cinema de filme mesmo, né? Ser algemado na caçamba de uma caminhonete no meio do Mato Grosso. Era aberta a caçamba? Isso, aberta. Aquelas F1000 zona antiga, né? Você tava feliz ainda nesse momento? Cara, não, tava nada. Eu falei, agora sim, porque os caras estão armados, vão jogar a gente no mato, deu um tiro, a onça vem aqui, come na hora e acabou, não vai ver nunca mais, né? Então eu achei que tinha uma chance muito grande ali também ser morto, já mesmo saindo dali, porque... Mesmo polícia não parecia polícia, sabe? E que fosse também, não ia fazer diferença nenhuma. Jogou a gente no mato ali, deu um tiro. Nunca ninguém mais acha. É um lugar tão ermo do planeta, né? Sim. Aí chegou na delegacia, não tinha delegado. Então, direto pra jaula, né? Aí, quando foi prender, falei, não, os carcereiros foi prender. Eu falei, que vai prender? O quê? Tá tudo errado esse negócio, fui sequestrado, vai me prender? Aí... Enquanto isso, já estavam tirando a roupa do menino lá para ele fazer toda a revista, rebaixamento, tudo. Eu falei, eu não. Aí foi conversa, fiquei lá jogando, passei a noite jogando baralho com os carcereiros. Você passou a noite... E de onde surgiu o motorhome? Porque daí você passou Isso ainda foi no meio da segunda viagem, antes da segunda viagem, que aí eu não conhecia a Andréia. Daí... eu montei o projeto, falei, caramba, viajei a América Latina inteira, não conhecia a América do Norte, não é possível. Montei um projeto, busquei patrocínio, consegui na época muito mais recurso, porque eu já tinha ido uma vez, 2 vezes, já tinha toda uma... Então consegui muito mais recurso. E aí eu que estava com todos os patrocínios, tudo acertado, contrato, tudo, eu conheci a Andréia. Certo, pronto para viajar. Pronto para viajar. E daí eu falei, vamos, aí fizemos até o passaporte dela, mas não vou. Estamos casamos, sim, botamos aliança um no outro, mas, eu fico esperando, ela falou. Tá bom, né? Mas eu tinha que ir, sabe? E aí fui viajar. E aí ela falou, fico esperando. Essa você foi de moto de novo? De moto. De uma moto 250 cilindrada, uma Honda Tornado, inclusive é essa que eu tô aí até hoje. É a mesma. É essa daí que rodou? É. E aí é uma Tornado, uma motinha de 250 cilindrada, qualquer moto vai, não é a moto que viaja, quem viaja é você, né? O instrumento é uma ferramenta só, o equipamento é só uma ferramenta que vai te levar, né? E aí, independente de qual seja, né? Aí, eu acabei saindo, né, para viajar.
E aí, quando deu 15, 20 dias, a gente se falando todo dia, ela falou, e ela trabalhava em 2 lugares. Ela é bem igual eu, né? Ela tem Ela tem 2 carteiras de trabalho. 2 carteiras de trabalho cheias, né? Ela, na época, eu conheci ela trabalhava em 2 lugares, mas ela chegou a trabalhar em 3. Então, por isso, muitas carteiras de trabalho, né? E cheia. Que era o orgulho dela. Você acha, quando nós saímos viajar, dessa vez do motorhome, ela foi, vou levar minhas carteiras de trabalho. Mas que você vai levar carteira de trabalho? Não, se a polícia parar, eu vou mostrar que eu não sou vagabunda. Daí ela falou, não, eu largo aqui e vou aí para estar com você. Daí eu fiz o planejamento, então ela pegou um avião daqui e foi até a Bolívia. Em Santa Cruz de la Serra a gente se encontrou. Aí eu adaptei a moto para receber o peso dela. Então fiz os reforços dela, assim, dos equipamentos, tudo, porque é uma moto pequena, né? E para não evitar quebrar umas peças, enfim. E aí fiz os reforços, mais local para mais bagagem, baiada para mulher levar chapinha, botas, as coisas que não faz o menor sentido na moto. Ela levou tudo. E aí foi até a Guatemala, ela foi na garupa. Mas então, aí você colocou 2 bagageiros, o que você... Então, porque era o baú traseiro e 2 baús laterais. Certo. Então, já eram 3 baús grandes e eu fiz 2 suportes para mais 2 mochilas ao lado do baú traseiro. Certo. Então, ficou meio que em cima dos baús lateral, mochila, então ela tinha que dar uma encaixada para trás no meio da bagagem. E foram embora. E aí foram 3 meses, 10 países, 10 mil quilômetros ela viajou na garupa na moto, até a Guatemala. E aí ela não tinha feito o passaporte, mas não tinha feito visto. Porque ela não ia, acabou não fazendo o visto. Na época precisava do México, o visto para o México, porque os Estados Unidos que obrigava, né? E aí então ela acabou voltando da Guatemala. Aí eu segui viagem sozinho ainda, né? O México, Estados Unidos e Canadá. Aí subiu os Estados Unidos e Canadá daí. Daí eu queria chegar no Alasca. Aí eu queria ver a neve, que eu nunca tinha visto neve, né? Caindo, né? Sim, o gelo, mas não caindo. E aí planejei o final do inverno para ver um pouquinho de neve, cara. Final do inverno no Canadá é invernão mesmo. Não, gelo... 10 graus negativo, parado, andando a 100 por hora, a sensação térmica é menos 50. Então o motor da moto não esquentava. Eu deixava ela o dia todo ligada. Então eu de 40 minutos, 50 minutos andando, eu parava dentro de um posto para tomar café, para eu esquentar. E o meu medo era perder a ponta do nariz, Sim. a orelha, dedo, né? Sim. E a moto eu tive que cobrir a frente para ela esquentar um pouco o motor para que ela pudesse, né, trabalhar foi valente, hein? para trabalhar na temperatura um pouquinho maior, né, que é o que precisa. Excelente. Tudo congelado, pneu aí. Nossa. Que trabalheira. Aí eu entendi que eu cheguei no limite lá no Canadá. Isso é legal a gente ter esse bom senso, né? Porque o meu objetivo era chegar no Alasca, custe o que custasse, assim, era o objetivo, né? Mas aí eu passei uma vez na frente de um trem, sabe, que cruzava a estrada, eu passei na frente e passei alguns sinais vermelhos. Sim, estava no vermelho e eu passei. Isso lá no Canadá, andando nessa temperatura. E depois eu fui olhar na internet, tudo, pesquisar e tudo. O corpo humano exposto muito tempo ao frio extremo, ele começa a bugar o cérebro mesmo, né? Então eu estava passando de limite. E eu estava fazendo isso 1 dia, 2 dias, e eu comecei a errar, né? E aí eu falei, não, aí já não faz mais sentido nenhum. Aqui tem um outro aprendizado, né? Exato. Mas Percepção do limite. a gente tem que saber o limite, que senão, que adianta... Nossos heróis morreram... Chegou no Alasca, morreu, mas chegou. É. Melhor voltar para contar a história, né? E aí, para um aventureiro, assim, como eu, assim, Desse né? calibre? Não, assim, como um aventureiro de grandes aventuras, assim, é uma frustração muito grande, sabe? É uma decepção muito grande você abortar, você não cumprir o que você se propôs. Então, Sim. essa decisão é uma decisão doloridíssima, assim, né? Para nenhuma outra pessoa no mundo importa essa decisão. Mas, para mim, era a pior decisão do mundo, né? A ser tomada. Seguir ou voltar, né? Sim. Então, realmente foi uma decisão... E tão perto, né? Porque a maior parte do caminho você tinha feito já. Exato, Tão perto e tão longe, né? Sim. Não, mas sabe o que foi bom, né? Agora eu vou ter que voltar lá. Agora você continua... Então, e aí uma outra lição. Você não desistiu, né? Você remanejou ali. Adiei. Sabe que esses dias eu vi um post da Marlene, que trabalha com a gente também. Eu achei bem interessante. Que ela tava... Não sei se ela voltou... Ela voltou pro pico da Agulhas Negras. Eu não sei qual que é o pico ali que ela foi, acho que em 2020.
E a mesma coisa, chegou na metade do caminho, que era o sonho dela chegar no pico lá, ela percebeu que ela não tinha condições e ela resolveu voltar. Ela falou que voltou amargamente, mas aí no ano seguinte ela foi de novo, daí ela bateu o pico, ela falou, nossa, agora... Então, às vezes, esse momento de decisão talvez pareça assim, se eu não for agora, nunca mais vou. E na verdade você pode voltar e restabelecer a meta de novo, né? É isso. Não, E aí vocês voltaram, teve todo esse processo, casaram e tudo Isso. mais. Você voltou, encontrou com a Andréia aqui e de repente... Nasceu as pequenas, que hoje já estão com 11, 13. E aí... Ai, caramba, deu uma coceira aqui. Eu tive que trabalhar um pouco. Terceira vez que isso acontece na sua vida? E aí, nesse momento, me começou a não fazer... Seguindo, né? Não fazendo sentido de... poxa, estou trabalhando aqui, juntando coisa, né? E aí... Só correndo atrás do rabo, né? Sobrevivendo, esperando a morte chegar aqui. Né? Como diz o Raul Seixas, né? Eu fico aqui sentado no apartamento com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Poxa, eu tenho uma porção de coisa para conquistar, eu não posso ficar aqui parado, né? Exatamente. E aí, devagarzinho, eu fui convencendo a Andréia da gente viajar com a família, né? E aí a gente acabou trocando, então, foi tão bem convencido que a gente ia comprar um motorhome bem velhinho, que eu podia comprar mesmo, um pau velho danado lá que ia arrastando, era feio demais. E aí ela entrou, olhou, aí tinha um bonito do lado, né, gigante e tudo. Falei, se for, tem que ir nesse aqui, ó. Se tirar minha família do conforto para ficar na estrada, tem que ir um negócio desse, né? Falei, tá, ué, só se trocar na sua casa, né? Se é para ir, então vamos trocar e vamos nesse. Olha, a Andréia também revelou lá a ousadia dela, hein? É que a casa, na verdade, que ela recebeu de herança, ela carregava muita dor, né? A gente acabou pegando a parte dos irmãos, ficou para ela, mas ela ia lá e não tinha alegria, né, na casa. Era muita dor que ela tinha ali. E ela falou isso, vamos transformar a tristeza em alegria. Vai ficar com apego sentimental e material, né? Vamos embora para frente, né? Vai ficar aí olhando a dor passada. Ela perdeu a mãe, a irmã e agora há pouco com a Covid o pai. Então, e ela tem uma energia super boa, super divertida, dá risada pra caramba, 24 horas. A impressão que ela não perdeu ninguém. Mas ela lidou muito bem com isso, sabe? E ela em nenhum momento fica, a minha mãezinha, poxa, fazia o quê mesmo, né? Lógico que a gente sente dor, sente saudade, uma vez ou outra chora, mas não, é sempre 99% do tempo felizona e tudo. Falou, não, vamos fazer da tristeza a alegria. E ela não teve dúvida e trocou, e teve coragem mesmo de trocar a casa no motorhome, que era o valor, assim, na época. E mais do que valeu a pena, né? E aí vocês montaram no motorhome e saíram rodando... Aí eu tinha 3 planos, né? O plano A, o plano B e o plano C para viajar. Para fazer a viagem em família, né? O sonho era viajar o planeta todo, né? Depois que eu saí, que eu vi que era mais difícil do que eu imaginava, né? Mas a gente estava indo, né? E aí, o plano A era o que eu já sabia fazer, conseguir o patrocínio mesmo, né? Então, era ir atrás do patrocínio, ter o valor ali, né, em caixa e fazer a viagem. O plano B era a internet, que eu não, até hoje, assim, não tenho essa habilidade tão grande, mas a gente fica pesquisando, um monte de gente ganha dinheiro na internet, né? Como é ganhar dinheiro na internet? Então, eu comecei a estudar tudo isso, né? Falei, o plano B é ganhar dinheiro na internet enquanto viaja, né? Não sabia a menor ideia como. Fui estudando, comprando curso na internet. E assim fui. E o C, assim, um livro. Fique Rico Viajando. Então, a gente escrevi o livro, contando todas essas experiências que a grande maioria eu contei aqui. E encaixotamos e estava lá no motorhome e saímos. Nós gravamos com a Sabrina Sato, foi na época, Parente por um Dia. Foi em rede nacional 1h30. E a gente já tinha saído viajar. A gente não conseguiu o patrocínio. Então, o que acontece? Antes de sair, eu tentei demais, mas era uma crise que deu no Brasil em 2016. Então, eu chegava nas empresas e falava, poxa, eu acabei de mandar 1.000 pessoas embora, eu não consigo patrocinar você nas indústrias. Chegava nas empresas digitais, que nunca tiveram crise e seguem muito bem. Nossa, eu digo, que projeto lindo. Nossa, tem tudo a ver com a gente. Quantos seguidores você tem? Falei, não, a gente vai sair. E foi unânime
a reação, porque eu, quando vou atrás de patrocínio, eu vou nas feiras. Eu consigo conversar direto com os marketings das empresas, que em todas as feiras estão lá. E era unânime, assim. Você fala, olha que projeto assim. Nossa, que lindo, que top. Quantos seguidores você tem? A pergunta era... Básica era essa. Não, a gente está aí com 1.000, a gente criou agora para a gente sair. E não consegui patrocínio também. Então, as empresas digitais tinham dinheiro, tinha condição, tinha interesse, mas eu não tinha seguidor. Bizarro, né? Mas, enfim. Exato. Aí, então, a gente saiu sem. Com o plano B, era ganhar dinheiro na internet. Um amigo falou, Rodrigo, quando saiu uma matéria, já preparada a matéria, já tinha feito tudo, falou, quando saiu uma matéria dessa minha, na televisão e rede nacional, eu fiz R$100 mil no dia. E depois no outro dia 50, e diminui, mas foi pingando, e depois você consegue pegar a mão, tranquilo para você viver disso. Eu falei, caraca, é mesmo? Eu falei, não, vamos embora, vamos fazer então. E aí ele me ajudou a montar a história toda dentro da internet, tudo. E saí viajar com a certeza que o plano B ia funcionar. E saí com R$10 mil na conta, 3 filhos e um ônibus que faz 3 km por litro. E aí, nós saímos. E aí foi em rede nacional. Foram parar em rede nacional. Rede nacional, a gente estava já em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, num camping gostoso lá. E a gente montou tudo e montou a TV, botou pra gente ver a gente, botou a internet, tudo. E aí foi ao ar, 1h30 em rede nacional. Aí, nossa, explodiu, né? O site caiu. Aí no outro dia eu fui, explodiu eu não fazia ideia, né? Foi a hora que apareceu o ônibus gigante escrito Mundo e Família, caiu o site. Os seguidores começaram a subir, um monte. Eu falei, pelas redes sociais vai chegar, né? Enfim. E aí no outro dia eu fui contabilizar tudo que a gente vendeu naquela noite, 1h30. O cara fez uma matéria de 10 minutos, fez 100 mil. Eu imagino 1h30 com a história toda, com tudo aquilo, né? Agora que eu me consagro. Falei, pronto, tá feita a viagem. Tá resolvido. Aí fui contabilizar quanto que a gente conseguiu naquela noite de resultado econômico. 50 reais. Você tá brincando? Com 1h30 de exposição. De rede nacional. E aí foi aquela no joelho, assim, por trás, sabe? De derrubar mesmo, assim. Tomou aquela paulistinha ali de jogar pro alto. Nossa Senhora. De você falar, e agora? Com os 3 filhos lá no Rio de Janeiro, querendo viajar o mundo com 10 mil. Aonde? Não chega nem ali no Espírito Santo, né? E os donos de posto de gasolina apaixonados. Cada vez que chega lá... Um negócio daquele, né? Aí eu falei, nossa Senhora. Bom, catei a mochila, né? Botei os livrinhos nas costas e saí vender livro na rua, assim. Parava nos lugares, parava em qualquer agência de turismo, loja de moto, onde eu achasse que eu pudesse... que o tema fosse que tem a ver com o livro, né? O público-alvo, né? Sim. E eu na rua da cidade de Cabo Frio, com a mochilinha nas costas, com 3 filhos, com a mulher e tudo para sustentar, vendendo um livrinho. Voltava para casa com 3 vendidos a R$35. Como é que faz isso, né? R$100 num dia não paga nem o leite das crianças, né? E a minha cerveja, né? Nem das crianças, nem da criançona. E aí, bom, fazer o que eu sabia. Fui lá, dei entrevista nas televisões, né? Fiz assessoria de imprensa, nós demos entrevista, tudo. E um amigo chamou a gente para a cidade de Nova Friburgo, chama uma cidadezinha Lumiar, São Pedro da Serra. Aí São Pedro da Serra é uma ruazinha só, é uma cidade super turística, assim, bonitinha, sabe? Tipo Monte Verde, assim. E aí botamos o motorhome. O único lugar que cabia, assim, o hotel tinha emprestado espaço, mas o ônibus era tão grande, a cidade tão pequena, que o ônibus, a frente do ônibus ficou em cima da calçada. E aí, mas tudo bem, porque é um lugar que todo mundo anda a pé, sabe? Não tem aquele estresse, né? Tudo tranquilo. E aí eu tentei na rua também vender o livro e não vendia. Aí pus uma mesa de livro na frente do ônibus para tentar vender o livro. Porque eu falei, aí chama atenção, os turistas passando na frente do ônibus, né? E a gente tinha combinado que ninguém nunca ia entrar na nossa casa, porque era a nossa casa, nosso, né? Não dá para ficar deixando, porque todo mundo quer subir, toda hora, um monte de gente quer entrar no motorhome. Então, não vamos deixar, porque é um negócio, né, tão particular nossa casa. Então, tinha combinado assim. Aí, eu tentava vender o livro ali, não vendia, e modéstia à parte, eu me entendo como bom vendedor, né? Uhum.
E aí eu tentava ir, porque era muito difícil fazer uma vendinha, sabe, de livro. E eu vendi sabe, quase o dia inteiro. Falei, nossa, que negócio duro. E aí o povo querendo entrar no ônibus. Aí queria entrar. Daí a gente deixou, aí, poxa, a família, com criança. Eu falei para minha esposa, tá bom, coitada da criança, né? Pode entrar. Entrou. Aí, poxa, leva o livro. Tá, claro. Aí, mais um dia quase inteiro lá, tentando e não comprava. Entrou outra família, que assim, família com a criança, marido. Compra um livro. Vou comprar para ajudar vocês. Outro livro. Aí a gente passou a chamar as pessoas para dentro do ônibus. E aí funcionou. Lá era o seu melhor ponto de venda. Era o motorhome, dentro de casa, era onde vendia livro. Mas ainda assim não era o suficiente. Aí a gente tinha saído na Rede Globo, na SBT, todas as televisões do estado do Rio de Janeiro. Ia ter um evento em Nova Friburgo. E aí a gente, através desse amigo, a gente foi para esse evento para colocar lá onde tinha muita gente. E aí foi fácil. Era só convidar as pessoas para entrar. E aí a cada 10 minutos eu vendia 5 livros. 10 minutos, 5 livros. A gente saiu daquele evento, foi para um outro em Petrópolis, que é Itaipava lá, que é um lugar muito legal. E aí a gente, com esses 2 eventos, a gente passou uns 4 meses sem ter que trabalhar. Olha só. Que demais, né? Tá vendo? Sim. Sempre encontrando soluções, arrumando uma estratégia. E assim, é legal quando você fica aberto, né? Pô, não tô vendendo, o que tá acontecendo? Vou até encontrar uma solução. Ajusta uma receita ali, né? Porque não tinha mais volta. Eu dava um jeito. Mas assim, hoje a gente até conversou aqui, eu não sei em que ritmo que a gente vai colocar os programas, mas enfim. O chefe Lima colocou isso no episódio dele, né? Depois que você dá o primeiro passo, voltar é quase que não é uma opção. Exato, entendeu? Ele falou assim, depois que você dá o primeiro passo, você não quer mais voltar. É isso. Então, se você tá com dificuldade, só dá o primeiro passo, que é como se você estivesse firmando um compromisso de que tem que dar certo, né? É isso aí. E aí vocês viajaram por 3 anos. Imagina que fantástico, né? Você sair com 10 mil reais, não saber de onde vai vir o dinheiro. Num ônibus que faz 2 por litro. E passar 3 anos viajando, só paramos por conta da pandemia. Então a gente estava no Peru quando deu a pandemia e aí a gente foi obrigado a voltar mesmo. Foi nesse momento que o governo brasileiro nos apoiou bastante. Foram 3 anos percorrendo a América do Sul. A gente andou o Brasil inteiro, todo o litoral do Brasil fantástico, Alagoas fantástico, enfim, todo, né? E o povo brasileiro é uma coisa mais fantástica ainda, né? E aí... Qual que é o sentido que você fez? Primeiro, subir o litoral mesmo. Então, Rio de Janeiro, Espírito Santo, toda a Bahia, mas pingando. Tanto, só você dirigir, fazia nem diferença, porque eu andava 100, 200 quilômetros, parava uma semana, 2, 3 semanas, andava mais 100, 200 quilômetros, sabe? Sim. E assim que a gente foi, levou 2 anos só no Brasil. Só no Brasil, 2 anos. É. De lá de cima você veio voltando por dentro, pelo interior do país. Isso mesmo. Fortaleza... Aí a gente desceu ali por Teresina, Palmas, Brasília. A Chapada dos Veadeiros é a coisa mais linda do mundo. Brasília, né? Tudo muito legal. Aí descemos Mato Grosso do Sul, bonito, né? Que não podia faltar, Paraguai. E aí voltamos, cruzamos para o litoral de novo. Santa Catarina ali, Florianópolis, né? E enfim, Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha, que não dá para faltar também. E aí saímos pelo Uruguai. Aí Uruguai, Argentina estava e tá, né, pessimamente economicamente, então a gente não conseguia vender livro nenhum, nada assim. Então foi um outro momento duro, assim, porque no Uruguai é bem difícil, tudo é muito caro e o dinheiro não gira. Uhum. Então foi difícil vender, pouquíssimos livros a gente vendeu, e eu tinha bons amigos lá que nos apoiaram assim, com o local, com algumas coisas, com alguns contatos, mas não consegui desenvolver o trabalho que eu fazia aqui no Brasil, eu não consegui fazer no Uruguai. Uhum. Na Argentina, impensável pela economia, o povo parecia estar grosso, não porque eles são. O portenho, sim, é um povo chato. O portenho que são de Buenos Aires, né? Agora, todo o resto da Argentina são maravilhosos, são pessoas fantásticas e recebem muito bem a gente. Mas para o que eu estava propondo, a condição econômica e política que estava o país, eles estão, assim, sabe, rechaçando a gente mesmo, né? E aí, então, a gente foi para o Chile. E foi interessantíssimo. Sabe um negócio que... 2 coisas que eu vou contar que eu não posso esquecer. Uma do pedágio
E outra, na Argentina, eu precisava abastecer um pouco. Então, eu fiquei no posto de gasolina com o livro tentando... Porque, assim, a gente tinha combustível, mas eu queria manter sempre a chance de não acabar, né? Sim, sim. Então, tem uma boa reserva ali. Então, fiquei num posto lá e tentar vender. Não foi fácil, assim. Porque você parar no posto de combustível com um livro e contar a história, é a coisa mais fácil do mundo você vender. Mas não foi fácil na Argentina. E em todinha a Argentina quase não vendia. A gente fez um outro livro em espanhol. Aí, quando chegou no Chile, a gente desceu toda a cordilheira. Primeiro, a gente parou, assim, um posto de gasolina para tentar dormir, para arrumar um lugar. A primeira família que a gente abriu a porta, assim, falou, nossa, que legal, o motorhome, podemos conhecer? Claro, né? A gente, tem esse livro, claro, quanto é? E na hora comprar, falei, nossa, chegamos em casa. É agora. Aí o Chile, sim, uma economia muito boa, o dinheiro gira muito. Eles, eu falo, é um rascunho dos Estados Unidos, então eles não tem problema com dinheiro, compram mesmo, é bem capitalista, assim. Isso foi muito bom pra gente, que a gente conseguiu vender bastante mesmo, assim. E aí ficamos 7 meses no Chile. Que delícia, 7 meses lá. Percorreram o deserto do Atacama... Tudo. Nós fomos até o sul, que é o Porto Monte, lá onde é meio que a terra do salmão. Tentei pescar salmão 4, 5 da manhã, com 5 graus negativo, com a minha filha do lado, assim. Chegou a fisgar, mas não consegui pegar o salmão. Era aniversário da André, né? No meio do mato, tive que ir embora de lá. Porque, poxa, a gente tava no meio do mato, assim, no lugar certo, onde pega salmão mesmo, que é numa foz de um lago, que é na entrada e na saída do rio que vai para o mar, né? Então tem o lugar certo, é o dia certo, é a hora certa, eu estava ali. Só deu uma fisgada e eu tive que ir embora porque naquele dia era aniversário da Andréia, né? No meio do nada lá. Aí eu fui levado numa cidade bonita, Porto Varas, um negócio fantástico, na beira do lago, com o vulcão Osorno no fundo. Aí você foi... Aí era o presente de aniversário dela. E aí o salmão lá é preço de frango, assim, é um negócio absurdo você comer salmão lá no sul do Chile. Tem até brinco do couro do salmão, é muito legal. Tem muito lá. E a história do pedágio? O pedágio foi assim, a gente estava já no Brasil voltando, então a gente tinha meio que entrado, meio faltando um pouco real, mas a gente tinha dinheiro na conta, não sei o que, mas dinheiro em espécie mesmo, porque você vai passar com o ônibus no pedágio, é vezes 3, então é muito dinheiro o tempo todo, né? E bastante caro, né? Daí, no final do dia, eu já dirigindo bastante, já aqui no estado de São Paulo. Aí, olha que ideia da André. Aí a gente foi parar num posto de gasolina, já estava de noite, falei, tô cansado, vou parar aqui. não quero parar aqui, não, porque esse posto é muito feio. Tem isso ainda, né? Daí, eu falei, vamos parar no próximo, então. Aí vem mais um pedágio. Aí eu falei pra mulher, tem mais pedágio pra frente? Não, tá muito longe o pedágio. Então deve ter algum posto pro meio, porque acabou o dinheiro, né? Dinheiro em espécie para pagar, né? Eles não, na época, não sei, agora parece que estão aceitando cartão, né? Mas na época não aceitava cartão, não aceita nada, né? E aí não tinha mais posto de gasolina bonito. E nem feio não tinha nem mais. Nem feio, nem bonito. Aí chegamos no pedágio, já falou, e agora? Eu feliz, né? Porque eu queria estar dormindo lá atrás, né? E tranquilo, né? Mas fazer o quê? Paciência. Aí catei os livros, mas na hora, nem me preocupei, assim, sabe? E agora? Não tem Ela ficou doida, cavocando as coisas no motorhome. Falou, nossa, e agora que nós vamos fazer? Vamos dormir aqui, como que nós faz, né? Eu catei os livros, fui lá nos guichês, nas cancelinhas, e fui vender o livro. Preciso pagar o pedágio. E se você puder comprar esse livro para me ajudar a pagar o pedágio, que acabou a nossa espécie, você dá uma força. Quanto é? Um carro só, o cara já pega e já dá o dinheiro do pedágio inteiro e nem queria o livro, né? Mas leva, né, o livro de lembrança, ué. É muito bom, né? E Outra vez ele solucionou. O Rodrigo é especialista em dar soluções de problemas. É um desperdício para o mercado de trabalho. Credo, que seria muito valorizado. Me deu coceira aqui, mano. E hoje, na verdade, agora você é empresário da área de turismo. Então, como é que funciona? Você voltou depois da pandemia e você está trabalhando, já tem aí uns 2 anos, que foi até onde a gente se conheceu e tudo mais, né? Isso. Como que é? Foi também o mando da vida, né? A gente voltou por obrigação mesmo, né? Da pandemia, a gente é de São Roque, voltamos, a gente tinha a nossa casa lá, voltamos para a nossa casa que estava alugada, e aí, na época da pandemia, tudo, o rapaz acabou também, né? Tendo que deixar a casa, a gente voltou para nossa casa mesmo.
E aí deu o boom da história do motorhome. Porque na pandemia mesmo, no auge, você não podia ir em restaurante, você não podia parar num posto de combustível, você não podia viajar, você não podia sair de casa, né? Mas muita gente queria viajar. Então, qual era a solução para viajar? Motorhome. Você usa o seu banheiro, você faz a comida na sua casa, e está viajando, né? E desfruta. Então, desde então que começou a pandemia, o aumento na procura do motorhome foi muito grande. Então, eu passei a alugar o motorhome. Fiz algumas grandes viagens, como 2 vezes ao Nordeste, uma vez a Santa Catarina e algumas vezes aqui no estado de São Paulo, para um lado ou outro. Mas eu deixei de fazer essas grandes viagens e passei a oferecer a experiência no motorhome mais focado para a família ter essa experiência, né? A maioria das pessoas nunca nem entraram no motorhome. Que é na Rota do Vinho, em São Roque. Isso! Então, hoje a gente oferece, que é o maior motorhome que tem no Brasil, com um slide, tudo aberto. Ele fica com mais de 42 metros quadrados de casa, né, para até 8 pessoas. E a gente viaja, então, pelas estradas da região do Roteiro do Vinho, em São Roque. Uma região linda, com muito verde, a quase 1.000 de altitude. Então, sempre tem aquele friozinho Belíssima gostoso. Mesmo. Muitos atrativos turísticos. São mais de 30, 40 pontos turísticos da região do Roteiro do Vinho. Então, a gente vai visitando os pontos turísticos com o motorhome. Sexta anda, sábado anda e domingo fica parado, porque é muito lotado, então o motorhome fica no local. E é uma região com muita história para contar, né? Nós fizemos esse passeio, como a Jo falou, onde nós conhecemos o Rodrigo, e assim, tem muitos restaurantes ali com histórias empreendedoras também muito legais. Fantástico, sim, fantástico. Então é legal conhecer as pessoas, conhecer o local, não para quem gosta disso, é uma injeção de empreendedorismo. Um exemplo, a própria Tia Lina, onde fica o motorhome, é um restaurante italiano. Ela, alguns anos atrás, começou com 4 mesas na sala da casa dela para ajudar o marido, porque ela tinha 4 filhos. Hoje, 400 lugares tem o restaurante dela e esse final de semana passado tinha fila de espera de 3 horas. Então, fantástico. É extraordinário, né? Muito, muito bom. O Olivardo, que é um dos famosos lá também, ele... também há 10, 15 anos atrás, deu a casa, carro e comprou um terreninho na Estrada do Vinho. Hoje ele fatura mais de 1,5 milhão por final de semana. Então, são pessoas fantásticas. Assim, e tá lá eles. Você consegue ir lá conversar. Viu, simpaticíssimo. Simpaticíssimo. Com o Olivar, a Tia Lina também, um amor de pessoa. Vocês têm que ir para conhecer. Vale muito a pena. Quais são os planos do Rodrigo para futuro? Vai viver de aluguel de motorhome agora e vai dar uma sossegada? Tem outras viagens no balaio? Como é que você está pensando? Dioturnamente eu sigo cobrando André, né? Porque não é o Rodrigo mais. Tá procurando emprego no momento? Não. Essa não é uma característica do Rodrigo, ia descaracterizar ele. Eu incomodo a André todo dia com esse assunto. E aí, meu? É só isso aqui mesmo? Eu tenho tanta coisa para conquistar, eu não posso ficar aqui parado, né? Como canta Raul, né? E eu incomodo ela com esse assunto todo dia, quase. Inclusive, ontem eu tava falando exatamente disso, né? Mas é que hoje a gente está super orgulhoso, lembra das nossas filhas, né? Então, a maior, ela treina 3 horas por dia natação. Ela está indo atrás dos índices de paulista, de brasileiro de natação. Então, é um orgulho tão grande. Pegou a veia atlética do pai. E toda essa paixão, assim, né? E aí isso faz com que eu tenha que me confortar, né? É o que me conforta, na verdade, né? Então, a menor, que está com 11, vai super bem na escola. Ela não pega no livro e vai lá, tira 8, 9, 10, sabe? Só com 1 hora de estudo. E é uma escola boa, puxada. Então, acaba que... Puta orgulho mesmo, assim. E hoje eu fico com pena, principalmente da Mari, tirar ela da natação para ir viajar, sabe? Talvez esperar, então, até que elas cresçam mais um pouco. Eu sempre falava, quando elas quiserem ir, logo que a gente voltou, eu falava, logo elas vão querer ir, eu vou de novo. Mas agora tirar ela Porque a escola, podem falar o que quiser, né? Mas cada um tem o seu achismo, né? O meu achismo é que a escola, principalmente nessa idade, serve só para você ficar treinando seu cérebro. Você não vai lembrar de nada. É bom para treinar o cérebro. Foi o que esses dias a maior estava falando, pai, o que essa matemática aqui não serve para nada? Eu falei, de fato não serve para nada. É realmente inútil o que você aprende. O que serve? Vamos falar o português claro. Na matemática, na 7ª série, 8ª série, você não vai lembrar de nada. E outra, hoje você bate na internet e resolve qualquer problema daquele.
E aí eu falei, só que isso é muito bom para você ficar treinando seu cérebro, para que seu cérebro desenvolva melhor. Aí ela aceitou, né? Então é para isso só que serve a escola. Agora, você pode treinar seu cérebro, por exemplo, se a gente estivesse viajando, ela já sozinha venderam R$600 em um dia. Ela sozinha, sem nenhuma ajuda de absolutamente ninguém, já conseguiram... Em espanhol. E em espanhol. A Mari, mais velha, já vendeu R$600 sozinha em espanhol, no Chile. Num país estranho. Né? A outra, em Curitiba, que é um povo duro, vendeu a menor R$600 sozinha. Foi coincidência o valor ser igual, né? Mas eu estou treinando elas para a vida, né? Não formando. Essa palavra me machuca. Porque quando você se forma, você está numa forma. Um amigo meu falou uma coisa logo que eu cheguei, sabe? Muito próximo, por isso eu tenho essa liberdade de falar isso, né? Falou, poxa, Rodrigo, olha, eu sou formado, né? Então, eu tenho esse trabalho, né? Mas e agora? Eu tinha acabado de chegar de viagem, assim, a gente chegou apertado também, sabe? Não foi 100% maravilha, né? Chegou da viagem na pandemia bem apertado. E aí esse amigo meu falou, poxa, e agora, né, cara? Você não é formado, né? Eu falei, essa é a minha vantagem, né? Eu posso ser qualquer coisa, né, meu? Você é só isso. Eu não tô numa forma. Exatamente, é. Eu falei, essa é a minha vantagem. Eu posso ser qualquer coisa que eu quiser ser, inventar ser. Eu posso ser tudo, né? Mais fácil do que só ser uma coisa, né? Não, esse é o meu ponto de vista, né? Mas quando você se forma, tem essa vantagem e desvantagem, né? Limita, né? Então, eu prefiro... eu sempre falei que eu não quero dar nada para meus filhos, né? Não quero dar casa, carro, moto, eu não quero dar nada. Eu só quero dar o mundo para elas, assim, que é o que vai servir, o que tem valor de fato, né? Exato. E não o que custa, né? Eu acho que é isso que... Mas você desde muito cedo teve muitas habilidades ali que foram desenvolvidas, né? Acho que começou ali com 13 anos, quando você começou, ganhou a bicicleta e você começou a desenvolver as suas habilidades comportamentais. Porque, na verdade, o que a gente conversou aqui agora, tudo que a gente foi contando de história, foram várias e várias e várias habilidades comportamentais que você foi trazendo. E com uma inteligência emocional para lidar com todo este processo altíssima, né? Porque senão, diante de qualquer primeiro desafio, ia descabelar, ia, né, desistir, ia, sei lá. Então, assim, a mente muito forte, com a inteligência emocional boa, né? E com todas essas habilidades comportamentais te levaram aonde você quis chegar, né? Então, assim, aonde você pôde chegar, aonde você quis, aonde você idealizou, você chegou em função disso. E aí, a competência técnica pode ser importante, que aí você vai descobrindo os caminhos e tudo mais, mas toda vez que você precisou da competência técnica, você foi lá, estudou e aprendeu e desenvolveu o que você podia desenvolver. Mas acho que essa é uma questão muito importante. A gente, por muitos e muitos, muitos anos, a gente forçou e até força, até hoje ainda, a competência técnica, né? Na escola, você fica aprendendo português, matemática, história, geografia, não sei o que é a competência técnica. E, de fato, quanto você conhece de geografia? Você conhece muito de geografia, né? Você fala o nome dos países, das cidades, de não sei o que, você tem noção porque você passou por essa geografia ali. Pela história de tudo o que aconteceu. Quando a gente fica dentro da sala de aula, ouvindo um professor falar, sem a possibilidade de viver aquilo, dependendo da nossa idade, a gente não tem capacidade de abstração, de imaginar aquilo acontecendo. E aí se torna meio que realmente, assim, não faz. E aí, assim, hoje eu vejo, né, eu não tinha assim, né, meus pais, eles estimularam e fizeram o que puderam fazer. Mas às vezes eu falo, o Ivan é um caso à parte, porque é um nerd. Então... Convicto. Então ele gostava de estudar e ficava lá desde muito cedo. Mas eu sempre com muita... Eu não conseguia entender aquele processo. E hoje, com a idade que eu tenho um pouco mais de maturidade, eu penso, nossa, se eu tivesse aprendido isso na época, né? Seria legal. Nossa, mas como é legal estudar isso daqui. Mas porque hoje eu estou desenvolvendo uma outra habilidade, que é essa nerdice um pouco maior, cognitiva, mas não porque eu tô achando interessante, né? Claro, claro. Que quando a gente era menor, não faz o menor sentido, né? E que é mais ou menos aqui, ó. Hoje a Maju passou o dia inteiro ouvindo podcast.
Demais, né? demais. E aí ela já conversou com o chefe, ela já conversou com o Rodrigo, ela já conversou com tiktokers, ela já conversou com pessoas. Fantástico, fantástico. Isso não tem valor na vida, né? É mensurável isso. Isso é uma sim. vivência importantíssima. É isso que eu quero dar para meus filhos, né? Assim, agora eu não sei como vai ser, né? O próximo que você me perguntou, né? Não sei como vai ser, mas o que eu tenho feito e me esforçado e que eu queria até... Falei, eu preciso lembrar e deixar isso aqui, que é um assunto bem legal. As minhas, sempre o Papai Noel foi em casa, sempre o Papai Noel foi, assim, e tudo que elas sonhavam, o Papai Noel levava, assim, era um negócio muito legal. E aí na viagem, então a gente passou a conviver 24 horas por dia. E aí, a gente foi em Blumenau, lindo, aquele Natal lindo, tinha a casa do Papai Noel, o Papai Noel estava lá. Aí, vamos ficar na fila, vamos tirar foto, vamos lá conversar com o Papai Noel, né? Foram as duas. E aí sentou no colo do Papai Noel, as duas, o Papai Noel, pergunta do Papai Noel, o que vocês querem ganhar do Papai Noel? As duas, assim, simultaneamente, olharam uma para a outra, nada. O Papai Noel tomou um susto. Ele falou, como assim? Isso não existe, né? Que criança no mundo não quer ganhar nada do Papai Noel. Nada. E aí, sim, que deu aquela... Toda vez que entrava, assim, as famílias, né, no motorhome, a gente sempre ficava num local, assim, um shopping de classe A, sabe? Então, a gente tinha essa... para poder a gente fazer a venda do livro, né? Então, a gente recebia o público A, um público B, né? Vamos dizer assim, como é separado economicamente, né? E aí vinham os pais e os filhos junto para conhecer a história. E aí, quando tinha mais tempo para ter papo, eu sempre fazia questão de perguntar para a criança. Falei, olha, pensa uma coisa, a coisa mais cara que você possa comprar. Mais cara que você possa pedir para o seu pai, tudo, qualquer coisa que você sonhar. Pensou? A criança, pensei, então não precisa falar. Agora, você quer esse negócio super caro, super top, ou você quer mais tempo com o seu pai? Mas não tinha uma criança que olhava com o olho brilhando assim. O quê? Eu quero meu pai. É unânime. As crianças não querem dinheiro, as crianças não querem presente. Os pais que enchem de matéria para suprir a falta que está fazendo, achando que está fazendo certo. Então, isso eu vivi, sabe? É lindo isso. A Maju fala sempre para mim, porque a minha bisavó morreu com 95 anos, né? E ela fala sobre essa questão de viver e de morrer e tal. Ela faz assim, mamãe, vê se você se esforça para ser que nem a Bisa. Porque ela quer mais tempo com a gente, né? Ela quer o mais tempo que puder com a gente. Né? Então isso foi fantástico. Essa experiência, assim, real mesmo, né? De eu ver que as nossas filhas não queriam nada, não precisavam nada, porque elas tinham tudo. Não precisavam de nada. Elas não precisavam de nenhum presente, de Papai Noel, de nada. Legal pra caramba, obrigado, Papai Noel. Tudo que você já me trouxe, mas agora não tô precisando de nada. Isso é né? muito Isso legal. É fantástico. É legal a gente, que os pais ouçam isso, saibam disso, porque isso é uma coisa surreal. Assim, os pais não pensam nisso, não. Porque as crianças não querem presente, eles querem eles, né? O pai, a mãe, né? Exato. E uma outra coisa também que eu vim e falei, isso é muito legal contar. Que para as pessoas refletirem, né? Então, como a gente abria o motorhome, recebia muita gente, de todo tipo de gente, né? Então, quando chegava o pessoal mais novo, ou da nossa idade, ou mais novo que a gente, entrava no motorhome e falava, nossa, esse é o sonho da minha vida. Quando eu aposentar, eu vou fazer isso. Mas era unânime, assim. Quase que 100% das pessoas que pisavam falavam, nossa, esse é o sonho. Quando eu aposentar, eu vou fazer isso. Aí subia os vozinhos, começava a chorar. Nossa senhora, esse aqui, ó, passei minha vida inteira sonhando. Agora estou aposentado, estou com dinheiro, mas não tenho a menor condição de fazer isso. Então eu vivi muito isso, sim, sabe? Mas muito. Os vozinhos subiam lá e ficava apaixonado na história, chorando. Falava, passei a vida com esse sonho, mas agora já não consigo mais. Então, não deixa para amanhã, não. Hein? Exato, não deixa para amanhã. Nós vivemos isso muito, assim. Muita gente, esse aqui é meu sonho, amanhã eu vou fazer. Não existe isso aí, não. Amanhã. Faça, né? Vai lá e faz. Rodrigo, e como é que eles te acham? Nas redes sociais? Como que eles vão viver essa experiência lá na Rota do Vento? Mundo em Família. Instagram, mundoemfamilia.com.br. Show de bola. E o livro, para comprar, também por lá você... Pelo Instagram mesmo. Ou lá com a gente mesmo, né? Vai lá dar uma volta. O mais legal é ir lá e comprar lá mesmo o livro, né? Muito bom. Muito obrigada, Ivan, pela parceria aí hoje.
Rodrigo, nós agradecemos demais aí pelo seu tempo, pela sua... Não foi fácil trazer você para cá porque você tem seus afazeres ali. Lógico, hoje tinha que fazer churrasco hoje, não deu Então, pra fazer, tomar minha cerveja. Sacanagem, cara. Mas a gente agradece muito pela sua vinda, pelas disposição. Lições, pelo aprendizado, que a gente aprende muito com esses bate-papos. Obrigado por compartilhar com a nossa audiência. E já fica o convite para uma próxima entrevista. Eu quero conhecer a Andréia, né? Eu não Lógico, conhecia a Andréia. É uma Isso. figura, Ela vai contar a parte da piada, é só com ela. Legal. O Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria e Nossa Casa Café. E você já sabe, para nos seguir aí nas redes sociais, no Instagram é mentes.em.foco e no YouTube, podcast Mentes em Foco. Valeu, Ivan, muito obrigada. Rodrigo, muito, muito, muito obrigado. Valeu, um prazer enorme poder estar aqui. Nossa, dá pra ficar aqui o Forrest Gump, É. dá pra ficar Fácil. horas e horas ainda contando mentira. Pior que parece mesmo, né? Mas não é, né? É. Valeu demais, pessoal. Muito obrigado e até o próximo programa. Valeu, galera. Até o próximo.